Olá pessoal, estamos de volta então com o Dr. João Evangelista, médico psiquiatra, que ele está dando uma aula aqui para nós dos problemas relacionados à saúde mental e trabalho. Dr. João, na continuidade que o senhor estava nos dizendo. Pois é, a gente falava sobre essa questão do desespero das pessoas que estão desempregadas, e isso também é uma forma de adoecimento mental. Tanto aquele que está desempregado, buscando uma colocação no mercado de trabalho, quanto aquele que está empregado e sofrendo pressões por ter um exército de reserva enorme nesse nosso país. Então você tem uma situação muito perversa, muito perversa. No consultório, você estava nos dizendo que você atende no consultório e também no posto. Esse problema do assédio do patrão em relação ao funcionário é muito grande? Muito, muito. Eu vou falar de duas categorias profissionais. Eu acho que é importante para a gente entender um pouquinho. Duas categorias profissionais, eu vou falar de três categorias profissionais. Uma do setor privado. Aqui na nossa região tem alguns polos, e na sua cidade tem muito, são as confecções. As confecções, existe uma pressão muito grande por produtividade. Muito, muito grande. Existe um esquema de... Eu estou com um livro aqui A Loucura e o Trabalho, do Christophe Dejoux, e estou vendo aqui a cena do livro, do filme do Charlie Chaplin, onde o homem vira uma peça da máquina. Em todo o esquema, o Fordismo é exatamente isso. Sim. Né? E as confecções, elas meio que fazem isso com as meninas, com as pessoas que trabalham lá, né? Não são só mulheres, mas a grande maioria são mulheres, exatamente porque suportam mais a pressão. O homem explode com uma facilidade maior, porque a pressão falando alto, exigindo, às vezes distratando a pessoa, assediando moralmente o funcionário, falando que é um preguiçoso, que é um vagabundo, no caso, uma preguiçosa, uma vagabunda, enfim. Esse tipo de pressão, eu já ouvi muitas queixas de funcionários de indústria de confecção. Muitas queixas. E as pessoas algumas acabam adoecendo. Simplesmente, elas desmoronam. O estresse, elas desenvolvem um quadro que a gente chama de transtorno depressivo relacionado ao estresse. E esse estresse é o estresse no trabalho. E são pessoas, mulheres, grande parte das vezes, que sofrem assédio não só moral, mas sexual, e tem que ficar quieta. São humilhadas e tem que ficar quieta. Porque precisam do seu salário, geralmente são arrimo de família, precisam do seu salário para sustentar suas famílias. Então, eu já atendi várias no posto de saúde e mesmo a nível de consultório, que sofreram um desgaste mental tal que desenvolveram um quadro ansioso-depressivo associado ao estresse. Uma reação forte, incapacitante, e aí a gente tem um problema, que é a perícia médica do INSS. O INSS, atualmente, está todo mundo acompanhando as questões relacionadas à Previdência, vive uma crise terrível, mas existe nas perícias do INSS, principalmente, eu vejo, do lado das perícias psiquiátricas. Se você estava lá no trabalho, quebrou a perna, quebrou o braço, fez um raio-x, está lá a prova que você está doente. Se você tem uma pneumonia, você tem um raio-x que prova que você tem uma pneumonia. Se você tem uma depressão, eu não tenho exame para mostrar. O funcionário não tem exame para mostrar. A gente faz o atestado médico, a gente solicita o afastamento e o INSS, quando concede a primeira vez, nega daí para frente. E aí a pessoa não tem condições, ela não consegue voltar para aquele ambiente. Ela precisa daquele salário para sustentar a sua família.
E essa é uma pessoa que vai depois para a Justiça Federal, enfim, faz toda uma via sacra para conseguir o seu benefício, que é um direito, é uma pessoa que contribuiu com a Previdência, que está de fato doente. Não é aqueles que a gente vê na televisão, que chega com uma muleta e saem, depois coloca a muleta. Não são pessoas assim, são pessoas que estão sofrendo, que estão realmente doentes, que estão tomando medicamentos às vezes fortes, com efeitos colaterais importantes, e não conseguem voltar ao trabalho. Não é nem, às vezes, por causa do medicamento, como eu acabei de falar, mas principalmente porque o ambiente de trabalho não se modificou. Então, a pessoa entra com medicação, dá uma melhorada nos sintomas ansiosos e depressivos. Aí, de pensar que você tem que voltar para aquele ambiente de trabalho, com aquela organização de trabalho, você já tem uma reação de hiperativação do sistema nervoso autônomo, uma reação ansiosa muito importante, um desconforto muito grande, e a pessoa não controla isso. Né? E, infelizmente, os colegas da perícia médica do INSS, a grande maioria, eles não são psiquiatras. Né? Então, não sei se por desconhecimento ou por pressão. Também, né? O funcionário tem que voltar. Isso, então a gente não sabe. Então, eu tenho muitos pacientes que sofreram injustiças, porque realmente estavam doentes e continuam doentes, e mesmo sem receber, não conseguem voltar para aquele ambiente de trabalho. Aí você fala, então procura outro trabalho. Muito fácil se você mora na Suécia, né? No Brasil... Não tem trabalho. Isso, já não tem trabalho. Né? Então, é uma coisa muito complicada. Então, na iniciativa privada, você tem... Claro que existem outros casos também, mas você tem esse tipo de coisa, com mulheres, homens também, mas mulheres sofrendo assédio moral no trabalho, humilhações, porque é exigido delas uma coisa muito simples: produtividade. E no poder público? No poder público é outro problema. Poder público, a gente tem isso com uma frequência enorme. Eu vou falar de duas categorias que eu atendo com muita frequência. São os agentes de segurança penitenciária, que trabalhar no sistema é muito complicado. A seleção que se faz do funcionário, quando ele vai entrar no sistema, não é bem feita. Para você trabalhar no sistema, você precisa ter um determinado perfil psicológico. Isso não é avaliado ou é mal avaliado. Se você não tiver um nível de resiliência grande, você acaba descompensando dentro do sistema. Eu lembro, quando eu trabalhava na P1 de Avaré, há muitos anos atrás, que estava inaugurando a P2. Tinha sido construída, os funcionários da P2 foram selecionados e foram fazer um estágio lá na P1 com a gente. Eu tive uma ideia de fazer um trabalho na época, porque eu já atendia na época muito caso de alcoolismo dos funcionários de penitenciário. Alcoolismo e depressão, já atendia muitos casos. E aí eu tive uma ideia na época de fazer uma pesquisa com os funcionários antigos e com os funcionários novos que estavam entrando no sistema, para fazer uma avaliação desses funcionários novos e replicar essa avaliação 2 a 3 anos depois. Infelizmente, eu não tive apoio de universidade para fazer isso, porque isso é um trabalho que demandaria apoio de uma universidade. Eu tentei entrar em contato com a Unesp, não foi possível, não se interessaram em tocar uma pesquisa desse nível. Mas seria muito interessante para comprovar o nexo causal entre a organização do trabalho e o adoecimento mental. Você pega um indivíduo recém-ingresso no sistema, né, ele está virgem ainda do estresse que ele vai vivenciar daí para frente. E você reavalia esse indivíduo 3 anos depois, você vai ter muitos indivíduos que adoeceram, que começaram a usar abusivamente álcool, ou que já desenvolveram algum quadro de dependência alcoólica, e aí você teria parâmetros científicos importantes para propor, inclusive, novas formas de seleção e treinamento desses funcionários e de organização do trabalho. Essa era a minha ideia na época. Acho que a pesquisa sempre foi
uma frustração minha, porque eu estou num local onde não é possível desenvolver essa pesquisa, mas eu teria muita vontade de fazer. Mas, enfim, na época não foi possível. E ao longo da minha vida profissional, desses quase 30 anos que eu estou trabalhando aqui, o que eu tenho visto é um número de agentes penitenciários muito grandes que simplesmente, em função do estresse que vivenciam, descompensam. Desenvolvem quadros ansiosos, depressivos, quadros de dependência de álcool e outras drogas, não é só dependência de álcool. Dependência de álcool e outras drogas. Porque sem isso eles não conseguem suportar as pressões do sistema. E não são poucas as pressões do sistema penitenciário. Só quem trabalha lá dentro sabe. Só quem trabalha lá dentro. Eu já trabalhei como médico, como psiquiatra dentro do sistema e eu vi situações de fisionomia de medo, de tristeza, sabe? O ambiente é pesado. De embotamento do indivíduo. Eu tenho um paciente que ainda é paciente meu hoje, é paciente meu há muito tempo. Está tendo, agora existe acho que uma diretriz de cortar as licenças médicas, ele não consegue voltar ao trabalho. Ele não consegue voltar ao trabalho. Não é o cara que esteja sacaneando, não é que ele está deixando de trabalhar para ficar passeando na praça, para ficar tomando cerveja, não. É uma pessoa que ele dorme o dia inteiro, ele fica trancado em casa a noite toda, ele não sai para lugar nenhum. Sabe? A qualidade de vida desse indivíduo é muito pobre, ele tem uma baixa qualidade de vida e ele adoeceu no sistema. Ele ficou como refém 2 vezes ele ficou como refém. Passou por uma situação muito difícil e ele simplesmente não consegue. E o sistema, ele está afastado, aí cortam, ele pede de novo, corta, ele pede. E a gente pede, né? Eu, como médico, tenho que solicitar aquilo que é para o bem do meu paciente. E o sistema não reconhece. E a outra categoria profissional, os professores. Os professores estão vivendo... Isso é muito triste de falar. Eu comentava com você outro dia que eu tenho um profundo respeito por cada professor que eu conheço, um profundo respeito. Tenho gratas lembranças dos meus mestres, dos meus professores. Um dos livros que eu trouxe aqui é de um professor meu que faleceu há uns 3 anos atrás, uma pessoa extremamente inteligente, faz uma falta enorme, mas deixou o seu legado. Eu tenho na minha memória professores que influenciaram terrivelmente, de forma benéfica, influenciaram muito o meu desenvolvimento afetivo, emocional, intelectual. Então eu tenho profundo respeito pelos professores e percebo que os professores hoje estão adoecendo dentro de sala de aula. Não é 1 nem 2, não. São essas 2 categorias. Os agentes penitenciários e os professores são dos servidores públicos do Estado de São Paulo os que mais tiram licença médica. Tem um trabalho clássico acho que esse trabalho já tem uns 15, 18 anos atrás, que mostrava o seguinte. Esse trabalho foi feito, se não me engano, na penitenciária do Estado, enfim. Mostrava o seguinte, desculpa, penitenciária do Estado não, no Estado, não, em São Paulo, no Departamento de Perícia Médica, se não me engano. Após 17 anos de magistério, os professores começavam a adoecer. E veja bem, isso há 15, 20 anos atrás que esse trabalho. A gente está numa situação muito pior hoje. Muito pior. Mas, e esse adoecimento, ele era físico. Depois de 17 anos, mas começava a ter problema de ombro, bursite, coluna, voz, enfim, começava a adoecer fisicamente. Né? Eu estava num congresso em São Paulo, no Centro de Convenções da USP, estava conversando com um colega que me mostrou esse trabalho. Na realidade, ele estava com o paper na mão, e a gente brincou que o professor tinha tempo de validade, tinha 17 anos, acabava o período de validade do professor, né, a data de validade, o professor começava a adoecer. A gente brincou com isso na época, mas a gente começou a perceber, depois disso, eu já atendia alguns, mas a gente começou a perceber um aumento do número de professores que procurava tratamento psiquiátrico e afastamento médico e solicitação de readaptação.
não tinha mais condições de entrar numa sala de aula. Eu tenho o exemplo, uma professora de Avaré, claro que eu não vou falar nomes, Sim. uma pessoa fantástica, extremamente inteligente, uma professora de português, uma excelente professora, com quase 24 anos de magistério, quase 24 anos de magistério, de sala de aula, simplesmente acabou a bateria, ela não conseguia voltar, pensar em voltar. E eu falava, fulana, tenta, só falta um ano, sabe? Empurra com a barriga, finge que dá aula, que todo mundo está falando, muita gente está fazendo. E ela falava, eu não consigo fazer isso. E ela ficou afastada e a gente solicitou readaptação, e solicitou. E essa paciente ela ficou, acho que mais de 3 anos afastada, não conseguiu readaptação. Quando ela conseguiu readaptação, aí já tinha mudado a legislação, ela já poderia se aposentar. Então, acredito que já esteja aposentada, já faz algum tempo que eu não a vejo. Mas os professores não passam mal de entrar, de passar em frente a uma escola. Tem uma hiperativação do sistema nervoso autônomo, uma salivação, tremor, taquicardia, vontade de ir ao banheiro, o intestino começa a trabalhar mais rapidamente, sudorese. As pessoas literalmente viram zumbis. E isso está acontecendo com a profissão mais bonita que existe. E é verdade. Sem os professores, eu não existiria, você não existiria. Ninguém. Né? Não existiria o advogado, o médico, o engenheiro. Ninguém. O professor é a principal função da sociedade. A sociedade deveria atentar para isso, deveria proteger seus mestres, porque esses mestres vão formar os filhos dessa sociedade. E, infelizmente, a nossa sociedade não está atentando para isso. Nós estamos muito atrás. Antes de ontem à noite, eu estava vendo na Globo News uma discussão, ontem à noite, uma discussão sobre educação, com a ex-secretária executiva do MEC. O MEC está uma bagunça. Mudou hoje. Né? Mudou o nome, não sei se a bagunça mudou. Isso aí a gente vai ver com o tempo. Mas ela estava falando, fez um diagnóstico muito preciso, ela e o Moza. O Moza é aquele do Instituto Ayrton Senna, que foi cogitado para ser ministro da Educação no começo, né? Na época da transição. E aí o Moza também é um cara muito bem preparado, eles fizeram um diagnóstico muito preciso da educação brasileira. E uma coisa muito grave que está acontecendo, muito grave. A questão do Fundeb atual, né? Periga a gente ter um agravamento. Nós somos um dos piores países em educação no mundo. Pior do que todos os países latino-americanos. A gente está num nível educacional, sabe, de país de quinto mundo. E as pessoas não estão percebendo isso, não estão percebendo que a grande saída desse país é a educação. Ou seja, você precisa resgatar o valor do professor, dar a esse professor condições de trabalho para que ele não adoeça, e muitos estão adoecendo, e os que não estão adoecendo, muitos estão fingindo que dão aula, exatamente para não adoecer. Ou então, não querendo assumir mais. Eles dissociam. E aí você tem, e detalhe, né? As grandes vítimas não são os professores. As grandes vítimas é essa juventude. Exatamente. Os dados que essa ex-secretária executiva do MEC apresentou ontem são assustadores. Ao final do 2º grau, de cada 100 alunos, 3 têm a formação adequada em matemática. 97% não tem. De cada 100 alunos, só 28 têm a formação adequada em língua portuguesa. Wagner, isso é uma tragédia. É uma tragédia. Isso é uma tragédia mundial. Tragédia anunciada. E só depende de mobilização social. Sem isso, ou sem colocar pessoas realmente competentes nos cargos-chave, no nível federal, estadual e municipal, porque aqui no município também está um caos.
Eu atendo muitos professores municipais também. Né? Então você não tem uma proposta pedagógica adequada. Eu acabei fugindo do tema, eu ia falar de adoecimento mental, mas eu estou falando de adoecimento social. Sim. Nós somos um país doente. A nossa educação está doente, isso é um caos, cara. Doutor João, infelizmente chegamos no final e o senhor já está convocado para nós continuarmos tratando desse assunto e outros, porque são assuntos interessantes, que é bom levar isso à população. E se interrelacionam. Sim. Se interrelacionam. E é o que você disse no início da sua fala, né? Passar isso para a população conhecer o que está acontecendo. Porque muitos ficam à margem, nem sabe. Nossa, eu não sabia que professor está assim. O outro fala, o agente penitenciário, enfim. Mas muito obrigado e já fica aqui o convite para um próximo bate-papo. Eu agradeço profundamente a vocês terem me ouvido, você ter me convidado e agradeço o espaço de ter podido falar alguma coisa e, quem sabe, contribuir um pouquinho para mudar essa situação caótica que a gente está vivendo. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima semana.